No vídeo de hoje, a gente tá aqui pra falar sobre um livro chamado Never Fall for Your Fiancé, Não Se Apaixone pela Sua Noiva, da Virginia Heath. Me chamou muita atenção porque, por favor, gente, um título num livro de romance. E já começa trazendo essa controvérsia, né? Tipo, se você vai casar com a pessoa, você tem que estar apaixonado, você tem que gostar da pessoa, você tem que estar amando essa pessoa. Então, como assim você não pode se apaixonar pela sua noiva? Sem contar que a capa do livro te dá conotações de livro de época. Então eu fiquei assim, como um livro com esse nome, com essa capa que te remete a coisa de época, o que é isso? Nós temos dois personagens principais, como sempre. Nós temos a Minerva e o Hugh. Hugh é um cara que precisa desesperadamente de uma pessoa, de uma mulher que se passe por noiva dele. Por quê? Porque ele fingiu por 2 anos pra mãe dele que ele estava noivo. E agora a mãe dele falou, chega de me enrolar, eu quero conhecer a sua noiva. Ele ficou desesperado porque não tinha mulher nenhuma, ele inventou essa mulher. E um belo dia ele conhece Minerva. Minerva precisava de dinheiro pra se manter e sustentar as 2 irmãs mais novas. Ele fez a oferta, ela aceitou, mas depois ela recusou e aí ele fez uma oferta maior e ela falou, bom, essa oferta maior eu não recuso. Como alguém finge pra mãe durante 2 anos que tem uma noiva? Basicamente, durante a vida adulta do Hugh, ele e a mãe trocavam cartas, né? Porque ela morava em outro lugar e ele morava na Inglaterra, né? A mãe queria, porque queria que ele casasse. Então ele um belo dia falou, quer saber, eu tenho uma noiva. Eu estou noivo, conheci uma menina, vou casar com essa menina. A mãe não tava lá na Inglaterra pra conhecer. Enquanto ele conseguiu adiar visitas da mãe, ele adiou. Então ele inventou doença. Ele fez a menina, que ele tava noivo, ficar doente, quase morrer. Mas ele inventou muitos obstáculos pra mãe não visitar. Até que um dia, depois dele ter matado o pai da noiva, ele foi visitar a mãe, na época de Natal e Ano Novo. Ele disse que a noiva não foi porque ela tava em luto por causa do pai. E parece que antigamente esse negócio de luto era realmente uma coisa assim, você tinha que usar roupas pretas, sei lá, na cultura, né, nos países, né, tinha que usar roupa preta, tinha um período de tempo realmente, tipo, sei lá, meses, se eu não me engano, que você tinha que respeitar e não ser visitado, enfim, ou não viajar, enfim, trâmites de uma coisa que a gente não faz mais hoje em dia, né? Então, o Hugh fez essa viagem pra visitar a mãe totalmente compreendeu. Quando ele estava viajando, ele fingiu que recebeu várias cartas dela, inclusive, pra manter a farsa, e depois voltou. Voltou falando, claro, eu vou casar com ela. E aí ele voltou decidido, tenho que inventar agora alguma coisa pra minha mãe não conhecer minha noiva, não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que terminar esse noivado, ela nunca pode conhecer essa noiva. E vai ter que ser algo tão, assim, surreal que vai partir meu coração pra sempre, a nível de eu nunca conseguir amar outra pessoa, então eu não vou casar. Ele já tinha fama de mulherengo, de sair com várias mulheres, inclusive mulheres casadas. Então, assim, não queria casar, tá? Ele não queria ter família, ele não queria ter filho, ele não queria ter essa né? Enquanto nós temos Minerva, que é a nossa protagonista, nossa menina doce carismática, que a mãe morreu quando ela era criança, depois de dar à luz pra irmã mais nova, porque são 3 filhas, né? A Minerva, a Diana e a Vênus. Então o pai cria ela, as 3, mas assim que o pai vê que a Minerva fez a maioridade, o pai vai embora, larga a Minerva com as 2 irmãs. A Minerva é muito boa com desenho, estamparia, sabe? Essas coisas assim, daquela época. Porque a Diana estudou, ela trabalha na redação de um jornal. O sonho dela é ser jornalista, trabalhar, assinar colunas, enfim, matérias, etc. Mas por ser mulher. E a Vênus era, assim, perto das 2 mais velhas, uma criança ainda, e só realmente estudava. A Minerva tava numa situação, assim, muito complicada de vida, tá, galera? Assim, muito assim. Pra aquela época, muito complicada. Então, o que ela fez? Um dos trabalhos, o cara falou que ia pagar ela. Um mês depois, o cara ainda não tinha pago. Então, a Minerva foi bater na porta do dito cujo, que comissionou ela pra fazer uma arte pra um anúncio dele. O cara publicou a arte umas 2 vezes num jornal. Depois foi pra um outro jornal e publicou a arte dele também. E mesmo assim, ainda não tinha pago ela. Então, dinheiro pra anunciar ele tinha, então ele tava vendendo.
Então Minerva foi bater pela 30ª vez na porta da casa do moço pra cobrar. O cara não ia pagar a Minerva. E o Hugh encontrou a Minerva pela primeira vez, passando por essa situação de estar virando pro senhor e falando: o senhor tá dando dinheiro pra botar em todos os jornais da cidade o meu desenho, fazendo propaganda do seu produto. Então, o senhor está vendendo. Eu quero o meu dinheiro. O Hugh viu uma moça, aquele pensamento, né? Moça em defesa. Nesse caso, ela realmente precisava de ajuda, tá? Mas assim, não tão em defesa assim, porque a menina tava lutando pela vida dela. Mas ajudou a menina a conseguir o dinheiro, conseguiu, e aí ela, na hora de agradecer, muito obrigada, senhora, e ele se apresentou, até porque no meio da confusão ele meio que deu uma carteirada, ele falou assim: você vai negar o pagamento pra essa menina? Eu sou o Lorde Fulano de Tal. E aí o cara, ai meu Deus, o Lorde Fulano de Tal. Aí o cara pagou ela, no final das contas. Ela, né, muito obrigada, fulano. E aí ele, claro, de nada, qual é o seu nome? Porque em nenhum momento ela se apresentou pra ele. E quando ela disse que o nome dela era Minerva, ele falou assim: vamos tomar um chá. Aí ela ficou meio perdida, mas aceitou, né? Porque assim, galera, você tá quase passando fome, você tá pra ser despejado, então se um lorde chama você pra tomar um chá, você vai. Eu ia. Mas ele fez isso porque o nome dela era Minerva. Porque adivinha, durante todos esses anos que ele tava inventando uma noiva, ele inventou uma noiva com o nome de Minerva. Então, quando ele conheceu uma Minerva na vida real, ele falou: é isso, é ela, a minha noiva. Eles conhecem. O terceiro capítulo é basicamente a Minerva indo com as irmãs pra propriedade do Hugh, né? Pra elas poderem, não só as irmãs da Minerva, né? A Diana e a Venus, conhecerem o Hugh, porque até então tudo que elas imaginavam dele, pra Diana era o que ela via do jornal. O Hugh era, naquela época, tido como mulherengo, baderneiro, essas coisas assim. Pra Venus, ele era um assassino, serial killer. Tava levando elas pra propriedade pra matar elas e enterrar na floresta que tinha na propriedade. As duas concordavam que ela tava se vendendo, que ela não deveria ter feito isso. E aí ela entrou em debate com as irmãs, falando: olha, uma das irmãs falou assim: ser pobre não é vergonhoso. E ela falou assim: sim, ser pobre não é vergonhoso, mas também você não é feliz. E principalmente a pobreza que elas estavam vivendo. Não era uma pobreza do tipo: eu não consigo comprar luxos. É uma pobreza no sentido de: eu vou ser despejada a qualquer momento, eu tenho dívidas, eu não sei o que é uma roupa nova há muito tempo. Minhas roupas estão fazendo buracos, mas eu também não tenho dinheiro pra comprar roupa nova. Entendeu? Ela foi com um pouco mais de antecedência do que a data que a mãe dele ia chegar de viagem pra se aclimatar. Esse aclimatar seria o Hugh passar pra Minerva todas as informações da Minerva que ele inventou nas cartas. Elas terem algumas aulas de etiqueta, receberem vestidos novos, ou seja, entrarem no personagem. Mas a primeira coisa que a Minerva fez assim que chegou lá foi: legal, só que eu quero parte do pagamento até dia tal, porque se tudo der errado eu vou embora com pelo menos parte daquele dinheiro que tinha sido combinado entre a gente. E aí o Hugh, ele era bem justo nesse sentido de: eu tô tentando pelo menos, vai dar errado em algum momento, mas enquanto não estiver dando errado eu vou tentando. E ela tá aqui se esforçando, eu tirei ela lá da casa dela, enfim, fiz tudo isso. Acho justo, vou pagar você, assim, esse valor se chegar nessa data e você quiser ir embora, você tem o dinheiro. Beleza. E nisso, a Minerva que ele inventou tinha muitas qualidades e atributos que a Minerva de verdade não tinha. Não cantava, não dançava, não fazia absolutamente nada que ele inventou que ela fazia. Então foi assim, um desastre. Já começa por aí. Então quando a sogra começou a fazer aquelas perguntas, gente, aquela cena clássica do fake dating, que sempre chega alguém pra perguntar: e como é que vocês se conheceram, esse casal lindo, sabe? Essa cena, a sogra dela fez a mesma coisa. E como vocês se conheceram? Conta pra mim. A Minerva, de propósito, já sabia da história da Minerva que ele inventou, assim, de cor salteado. Ela já tinha entrado no personagem já muito antes. Então, assim, ela podia seguir o plano do Hugh, mas ela fez questão de inverter tudo. O Hugh escrevia pra mãe que a Minerva tava perdidamente apaixonada, que foi muito fácil conquistar ela, que ela mudou ele, várias coisas assim. Gente, a Minerva, na hora que viu a sogra,
estava com raiva do Rio e falou: eu me apaixonar perdidamente à primeira vista por ele? Não. Só que nisso a mãe vira pro Rio e fala: ah, é? Você não falou que você teve que lutar pra conquistar ela? Você me contou outra história. Então a Minerva basicamente adicionou vários detalhes. Não anulando a história do Rio, mas adicionando a perspectiva da Minerva, da suposta Minerva fictícia. A mãe dele adorou a menina, mas super desconfiada de que o filho tava passando a perna nela. Por razão que ele tava passando a perna nela. Ficou aquele climão em vários momentos, porque a mãe sempre tava tentando encurralar a Minerva pra encher a menina de perguntas. Não só a Minerva, mas as irmãs, os funcionários da casa. Foi uma loucura. O livro, ele é muito legal porque é basicamente o Rio, né, se apaixonando pela Minerva. Só que aí a gente percebe por que ele não podia se apaixonar pela noiva. Porque não era noiva dele de verdade. Também tentando se convencer de que não gosta da Minerva, que é só uma atração fortíssima. Tem várias cenas de momentos que os dois quase se beijam, então é desesperador. Em compensação, quando o primeiro beijo veio também, foi... Tem cenas hot o livro, não vou mentir. Eu não achei... Tem detalhes, mas não achei detalhes uau. Eu gostei do livro, fiz uma resenha nos meus stories, marquei a autora do livro, assim, despretensiosamente, e fui notada pela autora. A autora curtiu meus stories, então fui lá, mandei nos stories: oi, adorei o livro, poxa, já vi, né, já tinha visto que tinha uma continuação pra... São 3 irmãs, né, então eu tinha visto que tinha já saído uma continuação pra Diana, né, Minerva, Diana e Vênus. E aí eu fiquei, adorei, quero muito ler o livro da Diana agora. Ela repostou os meus stories no perfil dela e tal, aí eu agradeci pra caramba de novo. Aí eu aproveitei mais essa deixa, eu fiz a pergunta assim: poxa, eu vi a Vênus, eu fiquei muito intrigada pela história dela, queria muito saber se, poxa, tem alguma chance de ter um livro da Vênus. Tem sim, amor. Em novembro sai o livro da Vênus. Os outros 2 livros eu sei que vai ter muito mais, porque... outras coisas. Não só porque eu li a sinopse do segundo livro, que é o livro da Diana, e que eu acho que vai ter essa pegada mais forte, porque a Diana finalmente, né, a irmã dela já vai ter um relacionamento com alguém de uma posição importante da sociedade, então ela vai também receber um status mais importante na sociedade, não só ela, mas a Vênus também. Então, assim, isso vai ser importante pro livro da Diana. E pro livro da Vênus, não tem só essa questão, mas também tem muito da questão de beleza, porque a Vênus, se eu não me engano, pra mitologia romana, né, seria o que a Afrodite é pra grega. Então, a gente vai também ver, provavelmente no livro da Vênus, acompanhar esse desabrochar do que seria, entre aspas, um patinho feio. Então, eu acho que vão vir discussões muito interessantes mais relacionadas à personagem principal do que teve nesse primeiro livro. Se a gente for pensar um pouco assim, né, de entrelinhas. Mas achei que tinha muita coisa assim da Minerva. Acho que foi interessante um pouco esse questionamento de, né, pobreza, não enche barriga e etc. Não, essa parte de, não é, de classe mesmo, né, de discussão de classe social. No Rio eu achei que essa parte mais de sua masculinidade, mais do impacto das palavras que você ouve como criança, principalmente porque eu li esse livro logo depois de ter lido Fisgados do Amor, então bateu muito. E, no geral, gente, foi um livro que eu me diverti muito. Eu ri bastante nas cenas que tinham o melhor amigo do Hugh e ele. Foi bastante, assim, interessante. Eles eram muito divertidos de ler. As irmãs também conversando. Eram diálogos que transmitiam muito vibe irmão mesmo. Você fica boa parte do livro, né, bem assim, será que vai estragar? Será que não vai? Será que a mãe dele vai descobrir? Será que a mãe dele não vai descobrir? Principalmente porque tem uma conversa que a mãe dele tem com a Minerva que... Eu li a conversa, assim, bem... Ela sabe, ela não sabe, ela sabe, ela não sabe. Então foi bem interessante ficar nesse suspense até o final. Terminou o livro de um jeito que até hoje eu não sei se a mãe dele sabe. Assim, eu acredito que a mãe dele saiba. Porque nessa conversa ela fala pra Minerva, né? Você mente muito mal, então eu sei que você realmente gosta do meu filho e tal, que não sei o quê. Nessa hora eu fiquei assim... Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei o livro e curti bastante essa leitura. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu não tô lendo não tô lendo a continuação do livro, ainda não li nenhuma continuação. Então, se você quer saber que livro eu tô lendo agora, eu acho que você devia me seguir no Instagram. Eu acho que você devia me seguir nos perfis, estão aqui na tela e na descrição do vídeo. E acho que a gente fica até a próxima, né? Comentem se vocês curtiram esse livro.
Se vocês querem que uma editora traga essa história aqui pro Brasil... Gente, é muito engraçada essa história. É muito engraçada. É muito engraçada. Acho que se vocês me chamarem pra conversar sobre esse livro, eu fico por horas falando dele, porque eu gostei muito. É nesse nível. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau.